I'm Karina and welcome to another class. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante que são as silent letters, que seriam as letras silenciosas em inglês. Isso é uma coisa que causa bastante confusão e bastante erro para quem está estudando. Então, bora lá aprender? Então, antes da gente começar a aula de hoje, não se esqueçam de se inscreverem no canal e de compartilharem com os amigos, família e todo mundo que está finalmente estudando inglês agora, ok? Então, para essa aula de hoje, a gente vai fazer ela em ordem alfabética para ajudar depois, caso vocês queiram assistir o vídeo de novo, para estudar a pronúncia e tudo mais, alright? Então, vamos lá. Letter A. Então, letra A. Então, aqui nós temos 3 palavras e diferente do que talvez vocês estejam imaginando, a pronúncia não é romantically. O correto seria romantically, musically, logically. Então, se vocês repararem, o som do A fica silencioso. Ele tá ali na escrita, mas na pronúncia ele não vai aparecer. E se vocês colocarem ênfase nele, vai ficar estranho. Então, não é romantically, musically, é romantically, musically, logically, alright? E depois nós temos letter B, a letra B. Então temos aqui dumb, thumb, climb, crumbs, doubt, that and subtle. Então, como vocês podem notar, a letra B em todas as palavras não é pronunciada. Então vocês não vão dizer dumb. Vocês vão dizer dumb. Então, a palavra se fecha no M, dumb. É como se o B não tivesse lá. E muita gente fala dumb, muita gente fala debt, entenderam? Então, tomem cuidado porque não são pronunciadas. Next, letter C. Temos aqui muscle and scissors. Então, muscle, não muscle or muscle. Então, muscle. Letter D, a primeira aqui é batata. A maioria das pessoas falam Wednesday. Mas esse D, gente, não é pronunciado. Então, a gente falaria Wednesday. Wednesday. Handsome. Sandwich. And not sandwich. Sandwich. Handsome. And Wednesday. Alright? Letter E. Essa é a mais errada por culpa do português. Em português, a gente tem o costume de dar aquela ênfase no E no final de uma palavra. Então, por exemplo, tarde. A gente fala o E bem forte, só que em inglês isso é diferente. A pronúncia desse E não é igual ao português. Ela, na maioria das vezes, é silenciosa. Então, por exemplo, hate, name, like, cake. Então, se vocês repararem, cake, por exemplo, é como se a palavra encerrasse no K, é como se o E sequer estivesse lá. Então, vocês vão falar cake, não cake, não like, like, alright? Então, próxima é a G, letra G. Então, temos aqui sign, muita gente fala sign, or sign, e não, gente, o correto é sign, design, foreign, light, known and high. Nome, às vezes, é muito complicado porque em português a gente pronuncia o G, a gente fala gnomo. E aí vê essa palavra em inglês, que a escrita é semelhante e acha que a pronúncia é parecida, mas não é. Então, por isso que vocês têm que tomar cuidado com essa mistura de português e inglês, porque são duas línguas distintas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, em inglês é gnome, alright? E novamente, para mostrar o fim, o E não pronuncia, você não fala gnome, é gnome, alright? Next, K. Então, aqui também é muito comum de se ver erros, porque o K, ele costuma ser silencioso. Então, know, knife, knock, knowledge. Então, não é know, não é knife. Apesar do K estar ali, a gente ter aquela coisa de costumar falar todas as consoantes e tudo mais, em inglês é diferente. Então, know, knife, alright? Letter L.
As duas primeiras são complicadas, porque a gente costuma dizer talk, walk, mas não é assim. O correto é talk, walk, talk, walk, have, salmon, should, could, would, e não would. Você não vai pronunciar aquele L que tá ali. Então, could, should, would, alright? Então, repitam aí antes de continuarem para ver se vocês entenderam. N, letter N, temos ali, ó, dam, column, autumn. Então, as três palavras terminam em N, mas é como se eles não estivessem ali, porque a gente fala dam, column, autumn, alright? Então, a palavra fecha no M, alright? Letter P, essas duas primeiras são super complicadas às vezes de entrar na cabeça de quem está estudando, porque em português a gente fala psicologia, tem o som do P. Em inglês é psychology, psychiatry. Então vocês nunca vão pronunciar esse P e eu escuto bastante. Muita gente fala psychology. Então é psychology or psychologist, psychiatry, psychiatrist, ok? E a última palavrinha aqui é receipt. Receipt, não receipt, ok? Receipt. Next, letter S. O correto aqui é island e não Iceland. Esqueçam que esse S existe, então island e o segundo isle. É difícil pra gente digerir isso, porque em português a gente costuma pronunciar, né? Então, island, isle. Letter T, a primeira também é muito comum de se errar e o correto é listen e não listen. É listen. Castle, often, soften, alright? Então, listen, gente, não vão mais sair por aí falando listen. Apesar de estar ali, a gente ter aquela vontade de falar, esquece, ok? Letter U, guess, guard, não é guard. Muita gente confunde por conta do som do U em português, nesse caso, G-U. Então, guard, guilt or guilty, guitar. E essa última, eu sempre escuto biscuit, mas tá errado. O correto é biscuit, biscuit, ok? Então, novamente, repitam aí para ver se vocês conseguiram memorizar. E por fim, nós temos o W. Então, temos lá rap, right, wrist, wrong, answer and who. Mais uma vez, então, rap, right, wrist, wrong, answer and who. Não é answer. Muita gente fala answer. Gente, o W esquece. A pronúncia correta é answer, ok? Então, foi uma aula para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor a pronúncia correta das palavras e tentarem evitar os erros cometidos por influência da pronúncia da nossa língua. Novamente, são duas línguas distintas, pessoal. Tentem diferenciar uma da outra, não comparem, porque se vocês ficarem tentando usar uma lá como base, pode não funcionar, porque nem tudo vai ser parecido. É como eu disse, os sons, como o suporte que a gente tem do E em português, em inglês é diferente, ok? Então, o meu conselho é que vocês assistam ao vídeo novamente, tentem gravar vocês falando as palavras, escutem de novo. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um dicionário para vocês poderem entrar e conferirem pronúncias de outras palavras também, para ver se vocês estão pronunciando corretamente, para ver se essa palavra tem alguma sílaba ou letra silenciosa. Essa questão de sílaba silenciosa, a gente vai falar melhor numa próxima aula, alright? E eu espero que tenham gostado. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês conhecem outras palavras que eu não mencionei no vídeo. E o que vocês acharam também da ideia sobre pronúncia. Alright? So, have a nice week and I'll see you in another class, guys. Bye bye!